Olá, alunos! Aqui é a professora Caroline e neste vídeo nós vamos ver, então, um exemplo de trabalho com funções. Neste primeiro exemplo, nós vamos fazer um programa para calcular as 4 operações básicas a partir de 2 números inteiros digitalizados pelo usuário. Lembro vocês que neste exemplo vamos utilizar apenas funções sem retorno e sem passagem de parâmetro. Então, alguns conceitos básicos que nós vamos ver, pessoal, para nós começarmos a programação na linguagem C, é importante nós começarmos sempre com a importação das bibliotecas, que são aquelas que contêm todos os comandos necessários para que nós possamos trabalhar com comandos específicos da linguagem de programação C. Neste primeiro momento, nós já conhecemos a biblioteca padrão para entrada e saída de dados, que é a biblioteca stdio.h, e a biblioteca para trabalhar com a função system, que são as duas bibliotecas que eu estou importando neste momento. Então, a partir de sustenido include, eu importei a biblioteca padrão stdio.h para trabalhar com os comandos de entrada e saída, e a partir de sustenido include, eu importei a biblioteca stdlib.h. Então, vocês vão notar que no meu programa eu tenho os protótipos das minhas funções. Por que primeiro eu declarei meus protótipos de funções, né, pessoal? Porque na linguagem C, tudo que é executado começa a ser executado pela função principal, que é a função main. A partir dela que tudo acontece dentro do nosso programa e que é a partir dela que os nossos comandos serão executados. E lembrando vocês que a minha função main só consegue visualizar e manipular aquilo que está acima dela. O que está abaixo dela, ela não consegue encontrar. Então, o que acontece? Eu declarando os meus protótipos de funções antes da função main, eu posso desenvolver as minhas funções após a finalização da função main, como vocês estão visualizando aí no nosso vídeo. Então, para solucionar esse problema, eu criei a função leitura, que é uma função do tipo void, que não me retorna nada e nem recebe nada por parâmetros, ou seja, uma função sem retorno e sem passagem de parâmetro. Essa função leitura, ela vai ser implementada para ler os 2 números que o usuário vai me fornecer, tá? Depois, eu tenho a minha função soma, que será implementada para somar os 2 números que o usuário me forneceu e mostrar o resultado. Ou seja, ela é uma função sem retorno, do tipo void, sem passagem de parâmetro. Tenho a minha função sub, que também é sem retorno e sem passagem de parâmetro, para calcular a subtração do primeiro número pelo segundo. Depois tem a função produto, também sem retorno e sem passagem de parâmetro, que vai calcular a multiplicação entre os 2 números. A minha função div, que também é uma função sem retorno e sem passagem de parâmetro, que vai fazer a divisão do primeiro número pelo segundo. Após, vocês vão ver que eu criei 2 variáveis, n1 e n2, do tipo int. São variáveis globais, porque elas estão declaradas fora de qualquer função, ou seja, essas 2 variáveis poderão ser manipuladas, editadas e visualizadas por qualquer função dentro desse meu programa. Então, qualquer pessoa pode manipular e executar dentro do meu algoritmo, dentro do meu programa, essas 2 variáveis. A função main, pessoal, eu utilizei apenas para chamar as minhas funções, tá? Então, vocês vão ver que eu chamei a função leitura, utilizei uma função system color. Para que serve essa função system color? Como o próprio nome diz, o color vai modificar a cor do meu prompt de comando e da fonte utilizada nesse prompt de comando quando eu for executar o meu programa. Vocês vão notar que quando nós executarmos, ele vai ficar com um plano de fundo vermelho e a cor da fonte será branca. Então, o 4 quer dizer para nós que é a nossa cor de fundo. E o F quer dizer que a gente vai utilizar a cor branco brilhante para a fonte, tá? Então, eu passo 2 argumentos para ele. Lembrando que o System Color, eu passo os 2 valores em hexadecimal. Depois eu mostro para vocês como é que vocês descobrem
qual é a codificação para cada cor, etc e tal, tá, pessoal? Fiz a chamada das minhas funções, eu vou explicar posteriormente. Vamos às nossas funções. Como é que eu fiz a minha função leitura? Então, a minha função leitura, ela é uma função do tipo void, não me retorna nada e não recebe nada por parâmetros. Vocês estão vendo que eu estou pedindo para o usuário entrar com os dois números, leio o primeiro número a partir do scanf, leio o segundo número a partir de scanf. Então, li N1 e N2, que foram declaradas de forma global, estão sendo lidas na minha função leitura. Então, para que aquele bloco, para que isso aqui aconteça, o que eu fiz? Eu chamei lá na minha função main a função leitura. Abri, fechei parênteses e ponto e vírgula. Nesse momento, eu executo, então, a minha função leitura. Caso contrário, nada disso acontece. Criei a minha função soma também, do tipo sem retorno e sem passagem de parâmetro. Essa função, ela trabalha com valor do tipo int, que é o result, tá? Uma variável local, que vai receber a soma de N1 com N2, que são os valores globais, e no final ela mostra, então, o resultado da soma a partir do meu printf. A mesma coisa acontece para a função sub, que ela é do tipo void, sem passagem de parâmetros também, trabalha com uma variável local result, que recebe a subtração entre o primeiro pelo segundo número e mostra esse resultado. A mesma coisa a função produto, ela é do tipo void, não retorna nada e também não recebe nada por parênteses, trabalha com uma variável local para receber a multiplicação e mostrar esse resultado na tela. E a minha função div é a mesma coisa, sem retorno e sem passagem de parâmetro, porém ela me retorna um valor do tipo float, né? Ó, então, ela tem uma variável do tipo float que recebe a divisão do primeiro número pelo segundo, e eu faço um casting dizendo, ó, como N1 e N2 são do tipo int, eu quero o resultado real da divisão, então eu digo, ó, eu quero o resultado float da divisão de N1 por N2, e mostro esse resultado com um código de controle %f, que é ele que vai me dar o float que eu preciso, né? Então, lembrando daqueles conceitos que a gente viu na semana passada também, sempre chamando na lista de argumentos do printf o código de controle referente ao caractere especial que eu quero imprimir na tela, seguido do conteúdo da variável, conforme o tipo primitivo que eu estou solicitando. Então, vocês vão notar que em cada um deles tem chamada de caracteres especiais, seguido do conteúdo das variáveis, ó, cada um deles tem, ó, a chamada dos caracteres especiais. Na lista de argumentos, o código de controle, o código em decimal que representa cada um desses caracteres especiais e a chamada da variável na lista de controle. Então, cada um deles vocês vão ver que eu estou fazendo o mesmo processo que nós fazíamos anteriormente. Tá, mas e como é que eu faço para isso executar? Então, lá na função main, ó, chamei a função leitura, depois chamei a função soma. Vocês notaram que eu chamo a função pelo nome que eu dei para ela. Ou seja, se eu dei o nome de soma e ela não recebe nada por parênteses, eu só chamo soma, abro e fecho parênteses. A mesma coisa para a função sub, para a função produto, para a função div. E quebrei as linhas. Agora eu tenho que lembrar vocês que essas funções, elas só vão ser executadas quando eu faço a chamada na função principal. Então, eu tenho que chamar aqui na função main para ela executar o bloco de comandos dela. E a função, ela só existe em memória principal enquanto ela estiver em execução. Vamos ver isso acontecendo, ó. Execute, compile e run. Tá lá. Ele vai executar agora. Digito o primeiro número. Digito o segundo número. E aí, ele troca a cor da nossa tela e da nossa fonte. Tá aí. Utilizamos a função system cola para vocês aprenderem um pouquinho também dela. E lembrem-se, pessoal, trabalho com funções, ele é fácil, basta saber manipular e chamar essas funções. Agora, vocês podem saber, né, que eu posso repetir, se eu chamar a função leitura novamente, ele pode ler mais 2 números, então, eu tenho reaproveitamento do código fonte quando eu trabalho com funções.
Então, no próximo vídeo, nós vamos ver um segundo exemplo com funções.